Está contente de estar na casa de Deus nesta manhã? Amém. Aleluia. Enquanto você está sentado aí, abra sua Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 30. Livro de 1 Samuel, capítulo 30. Aleluia. Deixando vocês sentados para ficar mais fácil para achar, né, irmãos? 1 Samuel, capítulo 30. Conforme você for achando, você vai se colocando de pé, tá bom? Para nós lermos as Sagradas Escrituras. Aleluia. 1 Samuel é no Velho Testamento. Passou Juízes. Amém. 1 Samuel capítulo 30. Quem não achou, pede ajuda para o irmão do lado para ajudar aí. Isso. A dica é a seguinte, irmão. Se você abrir bem no comecinho da Bíblia, tem um índice lá. Daí você vê onde é o 1 Samuel e tem o número da página. Daí fica mais fácil para você ajudar. Amém? 1 Samuel capítulo 30. Glória a Deus, a maioria já achou, estão de pé. Vamos ler então a palavra do Senhor. Glória ao Senhor Jesus. 1 Samuel capítulo 30, nós vamos ler primeiro o verso do 1 ao 4, que diz assim: Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiro todos os que estavam lá, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo quando prosseguiram no seu caminho. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Amém? Pula para o verso 6 agora. Do 6 ao 8 diz assim: Davi ficou profundamente angustiado, pois todos falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos. Verso 7. Ainda o verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois todos falavam em apedrejá-lo e estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor seu Deus. Verso 7. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Amileque: Traga-me o colete sacerdotal. Abiatar trouxe a Davi e ele perguntou ao Senhor: Senhor, devo prosseguir esse bando de invasores e irei alcançá-los? E o Senhor respondeu: prossiga-os, é certo que você o alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amém? Verso 16. Quando ele levou Davi até os amalequitas, eles estavam espalhados pela região, comendo e bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, exceto 400 jovens que montaram nos camelos e fugiram. Davi recuperou o que os amalequitas haviam levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amém, amados? Ainda em pé, fecha os teus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós lemos a Tua palavra e a Tua palavra é apta para nos ensinar. E o que nós pedimos, ó Senhor, é que o Senhor me use nesta manhã como instrumento em Tuas mãos para testificar à Tua igreja aquilo que é a Tua vontade, em o nome de Jesus, ó Pai. Derrama do Teu Espírito, lava-me com Teu sangue, purifica-me de todo pecado, de todo vestígio do mal que possa existir em mim. Que o Senhor me lave neste momento, para que eu possa me apresentar diante de Ti, diante da Tua igreja, Pai, justificado pelo Teu sangue, em o nome de Jesus. Amém. Amém, amados.
poder se assentar no nome de Jesus. Aleluia. Amados, eu preguei sobre essa mensagem na sexta-feira, iniciei ela na sexta-feira. Hoje a gente tem mais tempo, dá para a gente pregar mais sobre esse tema. Nós estamos numa corrente pela família. Quem está orando pela família aí? Amém. Você tem que orar pela sua família. Amém. Nós temos que orar pela nossa família. Nós estamos aqui na quarta-feira de manhã, na sexta, no domingo de manhã. Os irmãos estão trazendo as fotos dos familiares, estão colocando o nome dos familiares na caixa. Por quê? Porque nós temos que orar pela nossa família. Porque o diabo, ele tem tentado destruir as famílias. Tem ou não tem? O diabo, ele tem tentado destruir as famílias. E não é de hoje. Ele sempre usou dessa estratégia. Ele sempre usou de estratégia de desestruturar a família. Porque quando ele desestrutura a família, quando ele destrói uma família, as pessoas, aqueles membros das famílias, eles ficam sem referência. A primeira referência para um ser humano, para um homem ou para uma mulher, quem é? É o pai e a mãe. É ou não é? É a primeira referência para uma criança, quando ele nasce, né? Quem é? São os pais, pai e a mãe, né? E os familiares que estão em volta. O que acontece quando a família é destruída? O que acontece quando o diabo entra na casa, quando o diabo destrói a família? Essas pessoas, elas perdem as suas referências. A criança principalmente perde. Ela começa a se desestruturar também. Quem trabalha, quem é professor aí, ou professor ou trabalha em escola? Tem a Débora aqui, né? Então a Débora vai dizer muito bem a respeito disso. Quando acontece uma criança, um aluno está lá, né, Débora? Está ali e a criança muda o comportamento. Quando vai investigar, o que percebe? Não é um problema na família? Quando os pais estão divorciando, não muda a personalidade da criança? Muda completamente. Muda completamente. A criança começa a se sentir culpada, começa a falar: meu pai está indo embora, minha mãe está indo embora e a culpa é minha. Quando não é. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. E ele veio para fazer isso na tua família e na minha família também. O diabo é sujo, irmãos. O diabo é sujo. E por isso que nós temos que chorar pela nossa família. Você tem chorado pela tua família? O tema da mensagem de hoje é: chore pela sua família e lute por ela também. Nós temos que chorar e nós temos que lutar. Amém, amados? E o texto que nós lemos está contando a história de Davi. Davi aqui, ele estava junto com os filisteus. Saul estava perseguindo Davi. Então Davi ele foge de Saul e vai para a terra dos filisteus. E o rei Aquis, que era o rei lá dos filisteus, ele recolhe Davi, e Davi com seus soldados. E Davi começa um período de tempo, 1 ano e 4 meses. Davi fica ali na terra dos filisteus e vai guerreando, ajudando os filisteus. Davi está ajudando os filisteus nesse momento. E o rei Aquis deu uma terra para Davi ali no meio dos filisteus, que é a terra de Ziclag, aonde Davi e seus soldados, Davi tinha 600 soldados valentes, e ficaram com eles morando nessa cidade de Ziclag. E Davi levou as suas esposas, e os soldados também levaram suas esposas e filhos, levaram toda a sua família. E essa cidade, Ziclag, era uma cidade que foi dada para Davi e seus soldados e toda a família deles, pelos filisteus. Acontece que agora os filisteus, eles iam atacar a Israel. E Davi e seus soldados, eles tinham feito uma promessa, iam honrar ali o rei Aquis, e estavam junto com o rei Aquis para ir atacar Israel. Porém, os generais do rei Aquis falaram assim: não é bom que Davi venha com a gente. Porque se Davi vier com a gente, na hora que a gente estiver atacando os israelitas, estivermos atacando os soldados de Saul, e na hora ele vai se rebelar contra nós e vai nos atacar. Porque coisa melhor para ele seria essa: se ele nos atacar no meio da guerra contra Israel, possivelmente Saul vai perdoá-lo e ele vai voltar com glamour novamente para Israel. Então o rei Aquis falou: Davi, você não vai nessa batalha com a gente. Você vai voltar para a sua terra com a sua família. Você não vai nessa batalha. E essa foi a última batalha também de Saul.
E depois dessa batalha, Saul veio a se suicidar, veio a tirar a própria vida nesse ataque dos filisteus. Mas Davi não participou desse ataque. Ele volta para sua cidade, volta para sua terra, volta para sua família, ele e os seus soldados. E quando eles voltam para a terra de Ziclag, para a terra deles, como eles encontram a terra, como eles encontram a cidade, como eles encontram a casa, como eles encontram a família deles? Como? Destruída. Amém, amados? Aqui começa a nossa história. A primeira coisa que nós percebemos no verso 1 e 2, vamos acompanhar a leitura que diz assim: quando Davi e seus soldados regressaram, chegaram na cidade de Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado toda a cidade de Ziclag. Levaram-os como prisioneiro todos que estavam lá, as mulheres, os jovens, os idosos. A ninguém mataram, mas levaram consigo e prosseguiram o seu caminho. Amados, nesta manhã, esse texto nos traz uma revelação muito profunda. A primeira coisa que acontece quando o diabo ataca a nossa família, sabe quando Satanás entra na nossa casa? Quando nós não estamos presentes. Quando nós não estamos presentes, quando nós estamos ausentes. Você não pode ficar ausente da sua casa. E eu não estou falando ausente no sentido de sair e ir, eu fui fazer uma compra, eu fui fazer uma viagem. Não, eu estou falando de pessoas que estão ausentes mesmo estando dentro da casa. Não estão percebendo o que está acontecendo. O que aconteceu aqui é que Davi e seus soldados, todos os homens, tinham saído para a guerra, embora eles não guerrearam. E quando eles saíram, a casa, ela ficou desprotegida. A família deles ficaram desprotegidas. E os amalequitas foram lá e incendiaram a cidade, destruíram completamente a cidade e levaram cativos a família deles. Quando nós não estamos presentes no nosso lar, nós que somos cristãos do Senhor Jesus, quando nós estamos ausentes do nosso lar, é a oportunidade que o diabo vê para entrar e destruir a nossa casa, para aprisionar os nossos familiares. O diabo é sujo, irmãos. O diabo, ele não é onipresente. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas ele tem muitos demônios que trabalham com ele. E os demônios, eles ficam ao nosso derredor, buscando o momento certo para ele atacar a nossa vida, para ele atacar a nossa família. E ele vai perceber o momento que você estiver ausente, ele vai entrar e vai começar a influenciar o seu filho, a sua filha, o seu esposo, a sua esposa, o seu pai. Você conhece as pessoas que estão dentro de casa, mas estão ausentes? Muitos e muitos homens, em nome do trabalho, não, eu tenho que trabalhar, estou trabalhando, eles não estão mais ausentes. Mesmo quando eles estão em casa, o pensamento dele está lá no trabalho. Não, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. E ele não dá atenção para a sua família. E antes era somente os homens, mas hoje as mulheres também, elas estão trabalhando, estão no mercado de trabalho, então elas trabalham o dia inteiro, daí ela chega em casa, ela ainda fica com a mentalidade lá, fica com a mente lá, está em casa, mas não está. E aí o que acontece? É a oportunidade que o diabo vê para entrar na casa e começar a soprar. Olha, ela não te ama mais. Olha, ele não te ama mais. Está vendo seu pai? Não liga para você. Está vendo sua mãe? Não liga para você. Está vendo seu filho? Ele não se importa. O diabo vai soprando, porque o diabo, ele quer destruir a tua família. E ele vai aproveitar esses momentos, essas oportunidades em que nós estamos ausentes, mesmo presente estando ausente. É um problema que ocorre nos dias de hoje. Homens e mulheres trabalham o dia inteiro, deixam seus filhos na escola, e quando chegam em casa, estão cansados, não tem tempo para dar oportunidade para o seu filho, ou para ouvir a esposa, ou para ouvir o marido, e daí fica ausente, mesmo estando presente, está ausente, e o diabo entra nessa hora, e começa a plantar ali uma semente do mal. Corpo presente, mas a mente está longe, só pensa no trabalho, só pensa nas contas que tem que pagar. Você tem conta para pagar? Eu também tenho, todos nós temos. Mas nós temos que ver o que vale mais a pena, o que é importante.
Não estou dizendo que você não deva pensar no seu trabalho, mas eu estou dizendo que quando você está na sua casa, o importante é a sua família. Estou dizendo que quando você está com a sua esposa, o importante é a sua esposa. Quando você está com o seu esposo, o importante é o seu esposo. Quando você está com seus filhos, o importante são seus filhos. Não perca, não saia de perto. Porque se você sair de perto, se você ficar ausente, outra pessoa vai chegar ali. O diabo vai mandar pessoas para te substituir. Nós temos a Soldado Sanches que está aí. Ela trabalha na ronda escolar, na rota. Ela vê quantas e quantas crianças estão perdidas aí, nas drogas já. Por causa de quê? Por causa da ausência dos pais. Por causa da ausência dos pais. Nós não podemos ficar ausentes, irmãos. Quando nós ficamos ausentes dentro da nossa casa, o diabo entra. E o diabo destrói. E faz como fez lá na casa, na cidade de Davi. Ele entra, ele queima, ele destrói tudo e leva cativo a família. Leva cativo. Leva cativo a família. Por isso, irmãos, não esteja ausente. Mas o que acontece também é que nós, além de estarmos ausentes, irmãos, nós vemos o diabo atacar a nossa casa, vemos o diabo fazer um grande estrago no meio da família e achamos que isso é normal. É um outro problema que tem hoje. As pessoas não estão percebendo a ação do diabo. As pessoas não estão percebendo como que Satanás está entrando na família. Estão falando assim: ah não, isso aí é normal. Isso aí é normal. Isso aí é comum. Olha o que acontece aqui quando Davi, ele chega e ele percebe que a cidade foi saqueada e que a sua família havia sido levada cativa. Verso 3, e diz assim: ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres, seus filhos e filhas tinham sido levados como prisioneiros. Verso 4, Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. Quando Davi e os soldados eles chegam na cidade, vê que a cidade está destruída e que a sua família não está mais ali, o que eles fazem? Eles choram. Eles sentem a dor. Uau, cadê minha família? Cadê meus filhos? Cadê minha esposa? Cadê meus pais? Eles foram levados cativos por Satanás. O que ele faz? Ele chora. Davi e os soldados eles choram. O que acontece hoje é que não tem tido mais choro pela família. O que acontece hoje é que as pessoas estão vendo as famílias serem destruídas, estão falando: ah não, isso é normal, é comum, hoje em dia é comum. Chega lá uma notícia: ah, fulano de tal vai se divorciar. Não, hoje em dia todo mundo se divorcia. Não é assim? Ah não, porque um casalzinho ali, eles vão morar junto, não vão nem casar, vão morar junto. Tudo bem, hoje todo mundo faz isso. É normal. Irmãos, tem uma diferença entre a palavra normal e a palavra comum. Comum é algo que está se tornando comum, está acontecendo muito, acaba sendo comum. Normal é algo que vem da normalidade. O que o diabo está fazendo com as famílias não é normal. Pode ser comum, mas não é normal. Porque a norma de Deus é que deve permanecer. Nós não podemos permitir que as anormalidades impostas por Satanás no meio da família sejam tratadas de forma comum, de forma normal. É isso mesmo. É isso mesmo. Não, meu filhinho, deixa ele vai transar mesmo, deixa ele transar com a namorada dele lá. Eu abro a porta da minha casa para ele. Não, deixa não, vamos se separar dele, tem que separar mesmo. Porque hoje em dia, não casou, não deu certo, se separa. Não existe um divórcio que traga felicidade, que não seja doloroso. Quem já teve aí, já está no segundo casamento, ou aconteceu alguma coisa, sabe, todo divórcio é doloroso e deixa marcas profundas na família. Deixa marcas profundas na família. Principalmente nos filhos. Principalmente nos filhos. Então, amados, nós não podemos tratar como comum o que o diabo está fazendo, como normal. Nós temos que chorar pela nossa família.
Nós temos que chorar. Ah, não, deixa meu filhinho aí, ele quer beber, deixa ele beber. Ah, ele quer fumar, o cigarro não tem problema, deixa ele que fume. Ah, ele quer fumar um baseado, hoje em dia todo mundo fuma maconha, nem droga, mas é normal. Para com isso, irmão, começa a chorar. A gente tem que chorar, tem que falar: Senhor, o que está acontecendo com a minha família? Olha o meu filho, eu não quero perder ele para Satanás. Olha o meu casamento, eu não quero que ele seja destruído. Olha o meu relacionamento com meus pais. Senhor, me ajuda, eu preciso de livramento, eu preciso que o Senhor esteja operando na minha família. Você tem que chorar, irmãos. Nós temos que sentir a dor do que o diabo está fazendo na nossa casa. Nós temos que ver que o diabo está roubando, matando e destruindo, e nós não podemos sorrir para isso. Isso tem que causar dor e constrangimento no nosso coração. Nós temos que chorar pela nossa família. Nós temos que chorar quando o pecado acontece. O que acontece é que hoje está todo mundo, inclusive a igreja, é normal, é comum, deixa que peque, todo mundo peca, e não está tendo mais arrependimento, não está tendo mais dor dentro do coração. O diabo está deitando, está rolando, está destruindo as famílias. É assim mesmo. Vocês já ouviram essa? Assim mesmo? É assim mesmo, né? É assim mesmo. Chore pela sua família. Sinta-se constrangido pelo que o diabo está fazendo. Não permita que Satanás venha destruir a tua casa. Não permita, não ache que é normal. Ah, o irmão não conversa com a irmã, o pai não conversa com o filho. Não ache que isso é normal, não é, irmãos. Não é. Lute pela tua família, ore pela tua família, chore pela tua família. Amém, amados? Tem a história de um garoto, ele e o pai não se falavam. Há mais de anos, há mais de 5 anos que ele e o pai não se falavam. O pai era aquele homem trucão, sabe, grosso. E eles brigaram uma vez e eles pararam de se falar. Porém, esse jovem, ele se converteu ao Senhor Jesus. E ele se converteu ao Senhor. E quando ele se converte ao Senhor Jesus, o Espírito Santo que nos orienta, que testifica, que mostra para nós o que é o pecado, a justiça, o juízo, ele testificou no coração desse jovem: não está certo isso que você está fazendo, você e seu pai. Vocês têm que ter amizades, vocês têm que conversar, vocês são de uma família. E esse jovem então começou a orar. Começou a falar: Senhor, me mostra, como que eu vou fazer? Como que eu vou chegar para o meu pai? Porque tem a questão do orgulho, né, irmãos? O orgulho é algo muito forte. O orgulho também tem destruído famílias. O orgulho é o que impede a gente de pedir perdão. E esse jovem, então, ele começa a orar, ele começa a jejuar, e ele começa a entrar no quarto e fala: Senhor, me dá uma estratégia, o que eu devo fazer? E um dia ele chega na casa dele, o pai dele está sentado no sofá. Ele entra e ele vê o pai sentado no sofá e fala: boa noite, pai. E o pai nem olha para ele, e ele vai para o quarto. Vai rapidinho, né? Aí ele entra no quarto e fala: Senhor, eu estou tentando, mas o que eu devo fazer? O Espírito Santo testifica no coração dele: vai lá e dá um beijo no teu pai. Vai lá e dá um beijo no teu pai. E aquele jovem falou: mas como que eu vou chegar lá? 5 anos que eu não converso com meu pai, vou chegar lá e dar um beijo. É difícil, né? Ainda mais para o homem, para o filho, para beijar o pai. É complicado, é ou não é, irmãos? Mas o Espírito Santo começou a testificar no coração dele: vai lá e dá um beijo no seu... mas Senhor, como é que eu vou? Daí ele abria a porta do quarto, via o pai ali sentado na sala assistindo televisão. Eu vou, não vou. Daí ele saía, voltava. E agora, como é que eu vou fazer? Daí ele saiu, voltou, o pai estava sentado ali na poltrona, assistindo no sofá. Daí ele passou atrás do pai, olhando. E o pai ali voltou. Daí passou de novo. Daí pegou e fez assim: beijo, pai. Beijou e saiu correndo. Voltou pro quarto correndo. Fechou a porta. Falou: e agora? Ai, o que será que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, vai bater. Ele é bravo, ele não sei o que lá. Daí ele olhou, foi espiando pela porta. Estava olhando ali, ele viu ainda o pai sentado do mesmo jeito. Tinha nem se mexido. Aí, sabia, esse homem tem um coração duro. Não valeu de nada. Sabia que não ia dar certo. Aí, Senhor, eu fiz o que o Senhor mandou, não deu certo. Daí passou um tempo, ele abriu a porta do quarto, foi saindo. E conforme ele foi andando e se aproximando perto do pai, aquele pai estava do mesmo jeito. Só que
os seus olhos estavam lacrimejando, ele estava ali chorando e soluçando, do mesmo jeito chorando. E quando aquele pai olha e vê para o seu filho ali de pé, ele se levanta também, e os dois se abraçam, e há perdão naquele momento. Os dois choram e há perdão naquele momento. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele jovem, ele não se conformou com a situação. Porque aquela rachadura que existia na família, que antes era comum quando ele não conhecia Cristo, agora não é mais. Agora ele sabe que isso não é comum, isso não é normal, que deve haver restituição nos relacionamentos. Amém, irmãos? É assim que nós devemos trabalhar, é assim que nós devemos fazer. Os nossos relacionamentos com os nossos familiares têm que ser reconstituídos. O Senhor está aqui para restaurar relacionamentos. Não aceite de forma passiva o que o diabo tem feito nas famílias. Não aceite. Amém, irmãos? Ore pela sua família, chore pela sua família. Mas o que fazer, pastor? Como é que a gente vai? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil a gente conseguir lutar pela família. Mas a gente tem que lutar. Nós não podemos deixar que isso continue do jeito que está. Eu falei na sexta-feira, vou repetir aqui para vocês, que o sentimento que nós devemos ter quando o diabo entra na nossa família e começa a destruir ela, é o mesmo sentimento que a gente teve quando o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Quem assistiu o jogo? Como é que você ficou? Ficou bem? Ah, que legal, né? Ai, que legal, perdeu, é assim. Quem gostou de ter perdido? Ninguém, irmãos. Ninguém. Eu estava com a minha família, a gente estava viajando e a gente parou na estrada para assistir o jogo. Ia lá, um gol da Alemanha, gol. O primeiro tudo bem, o segundo, gol. Terceiro, aí eu levantei lá e comecei a andar, mas teve mais um gol, mais um. Aquilo entra em desespero dentro da gente, é ou não é? Quem assistiu aquele jogo ficou perplexo. Ficou assim, angustiado. Como é que não acreditava no que estava acontecendo? Acontece, irmãos, que o diabo está vencendo de 70-0 a nossa família e nós não estamos tendo esses mesmos sentimentos. O diabo está vencendo de 700-0 a nossa família e nós estamos achando isso normal. Nós nos preocupamos com a seleção brasileira quando o diabo está vencendo a nossa família, que é mais importante. Podemos, irmãos, ficar passivos diante da obra de Satanás dentro das casas. Nós não podemos, temos que ficar angustiados, temos que sofrer para que nós possamos fazer alguma coisa. O diabo está festejando e destruindo a nossa família. No verso 16 que nós lemos ali, nós vemos que Davi, quando ele chega aonde estavam os amalequitas, o que os amalequitas estavam fazendo? Verso 16 diz assim: quando Davi chegou lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus e de Judá. O diabo, irmãos, quando ele rouba a nossa família, quando ele pega a nossa casa, ele fica festejando, ele faz uma festa, ele está lá alegre, ele está lá contente. Destruir mais uma casa, olha mais um divórcio assinado, olha mais um homem que está saindo da casa, olha aí mais um adultério na família, olha mais uma adolescente grávida, olha mais uma criança que está enveredando para as drogas, para o homossexualismo. O diabo começa a festejar, o diabo está alegre. E os crentes estão achando isso normal, estão falando, é assim mesmo, o mundo é assim. Não é. Nós não podemos permitir a ação de Satanás, principalmente no meio da nossa família. Nós devemos estar presentes. Nós devemos estar ali presentes. Mas pastor, como que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer? Davi fez. Como ele fez, irmãos? Verso 6. 1 Samuel 30, verso 6. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Porém, Davi fortaleceu-se no Senhor.
A primeira coisa que nós temos que fazer quando nós percebemos, quando nós vemos que o diabo está atacando a nossa família, primeiro nós temos que nos constranger, temos que sentir a dor, chorar. Segundo, nós temos que nos fortalecer no Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, porque tem situações na nossa vida, irmãos, que é só Deus. Tem momentos na nossa vida que você só vai conseguir se levantar no Senhor. Se você tem um filho e de repente seu filho ou sua filha, ele está perdido nas drogas, escravizado nas drogas, não é fácil para uma mãe, não é fácil para um pai. Quando vê um filho nas drogas, na bebida, isso dói. E essa mãe e esse pai, eles precisam se fortalecer no Senhor. É o Senhor que é a nossa fortaleza. Porque você vai vendo que o Satanás está ali rodeando a família e está destruindo a família. A família que era para ser uma força já está completamente destruída. Então você tem que se fortalecer no Senhor. Você tem que buscar a presença de Deus. Primeiro, busque ao Senhor. Fala para o teu irmão, busque ao Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Não deixe, irmãos, de se fortalecer no Senhor. O grande problema, principalmente no meio dos crentes, é que começa a ocorrer um problema na família, o cara começa, ou fica com vergonha, para de vir na igreja. Ah não, olha, não, o meu marido pediu divórcio, e agora como é que eu vou chegar na igreja, como é que eu vou chegar lá? Irmãos, não tenha medo de vir se fortalecer no Senhor, aqui é o lugar, venha se fortalecer no Senhor. Conversa com os pastores, conversa com a pastora Ailda, o pastor Alexandre, comigo, com a pastora Daniela, com a pastora Alice. Vem conversar. Pastor, estou passando por isso. O diabo está querendo destruir minha família. O diabo está querendo destruir meu casamento. Está difícil. Nós vamos orar juntos e você vai se fortalecer no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Se você não se fortalecer no Senhor, irmãos, você não vai conseguir vencer. Você não vai conseguir vencer. Fortaleça-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor. E Davi, ele foi lá e começou a fortalecer-se no Senhor. Busque ao Senhor, ore, jejue. Amém? Verso 7, vamos ler o verso 7, o que continua. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Abimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, e ele perguntou ao Senhor: devo perseguir este bando de invasores? Irei alcançá-los? O que mais que Davi faz nesse momento, irmãos? Ele pergunta para o Senhor: como eu devo trabalhar? Como eu devo agir? Quando o diabo entra no meio da tua família, irmãos, você se constrange, você chora, você busca se fortalecer no Senhor, você ora, jejua e você pergunta para o Senhor: Senhor, como eu devo agir? Qual é a estratégia? Porque tem gente, irmãos, que no meio da família, o filho está ali, a filha está ali, e eles estão, de repente tem algum problema, o pai e a mãe ficam lá falando. Não, porque você tem que parar com isso, não, você está fazendo errado, não sei o que lá, e fala. E aquilo vai gerando, de vez de ajudar, irmãos, começa a gerar uma dor, um constrangimento naquela pessoa, começa a gerar uma raiva na pessoa, e a pessoa faz mais ainda só para provocar. Já viram isso acontecer? Lá o apóstolo Pedro, ele vai falar na sua carta que a mulher sábia, que a mulher, ela ganha o seu marido, a mulher convertida, a mulher crente, ela ganha o seu marido só através do exemplo, até sem palavras, só através do exemplo. Você tem que pedir para o Senhor uma estratégia, não é às vezes ficar falando. Não, você tem que ir para a igreja, você tem que ir para a igreja. Aquilo se torna chato para a pessoa, e a pessoa não vai de raiva. Pede para o Senhor uma estratégia. Às vezes é só dar um beijo, às vezes é só dar um cumprimento. Pede para o Senhor uma estratégia, e o Senhor, Ele dá estratégias.
E o Senhor, Ele dá estratégias e Ele ajuda você nessa caminhada. Amém, amados? Então Davi, ele vai e ele começa a perguntar para o Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Eu devo ir e atacar lá? Eu devo ir buscar? Você pergunta para o Senhor. Segundo, você confie nas respostas e nas promessas do Senhor. Amém? Confie na resposta e na promessa do Senhor. E o que aconteceu ainda no verso 7? Depois que Davi pergunta: devo perseguir este bando de invasores e irei alcançá-los? O Senhor respondeu: persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Amados, confia naquilo que Deus tem falado para você. Confia nas promessas de Deus para a sua vida. Amém? Quais são as promessas de Deus para você e para a sua família? Amém? Quais são as promessas? A primeira promessa que nós podemos citar aqui é quando Paulo está preso e acontece aquele terremoto e o cárcere se abre. Então o carcereiro que estava ali na frente pega uma espada, ele fala: eu vou me matar. Paulo grita: não se mate, não se mate, estamos todos aqui. E aquele carcereiro então pergunta para Paulo: Paulo, como é então que eu serei salvo? Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Tu e a tua casa. É promessa de Deus. Se você crê no Senhor Jesus, você será salvo e a tua casa também. Então não se contente em ver seu filho longe dos caminhos do Senhor, em ver seu esposo longe do caminho do Senhor, em ver sua esposa longe do caminho do Senhor. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Amém, amados? Amém, amados? É o Senhor quem cuida de nós. Tome um posicionamento, faça como Josué e diga para o diabo: diabo, você pode fazer o que você quiser, mas eu e a minha família, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Serviremos ao Senhor. Não fique, irmãos, passivo diante da ação de Satanás. Fale para ele que ele já é um derrotado. O diabo já é um derrotado. E ele não pode mais exercer influência na minha casa, na tua casa. Você tem que orar, você tem que clamar e mostrar para Satanás que maior é o Deus que está em nós do que o Satanás que vive nesse mundo. Maior é Deus. Confia no Senhor. Pode ser que não seja hoje ou amanhã, mas confia no Senhor que a resposta vem. A resposta vem, amados. A resposta vem. Confie nas promessas e na resposta do Senhor, porque elas irão se cumprir. Aleluia. Elas irão se cumprir. E vai ser restituído tudo aquilo que você perdeu. Como foi na vida de Davi. No verso 18 e 19 que nós estamos lendo, diz assim: Davi recuperou tudo. Não diz que Davi recuperou apenas uma parte. Não diz que Davi recuperou apenas uma migalha, mas diz que Davi recuperou tudo. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas mulheres. Nada faltou, nem os jovens, nem os velhos, nem os filhos, nem as filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Amados, eu não sei como é que anda a tua família, eu não sei como é que anda a tua casa, eu não sei a forma que você está vivendo, mas eu sei que nesta manhã você não vai sair daqui igual. Eu sei que nesta manhã o que eu oro e o que eu peço para Deus é que você comece a chorar pela tua família, comece a sentir dores pela tua família, e você não se acomode com a situação. Não se acomode com a situação. Você vai sair daqui confiando no Senhor Jesus. É dolorido? É. Dói? Dói. Mas confie no Senhor. Fortaleça-se nele. Porque o Deus que nós servimos, Ele é mais poderoso do que Satanás. Muito mais. O Deus que nós servimos, Ele é mais forte do que tudo nessa terra. Então nós não podemos, irmãos, começar a achar que é comum, que é normal o que o diabo está fazendo. Nós não podemos nos ajoelhar diante da estátua.
Ah, está todo mundo se ajoelhando, vou me ajoelhar também. Não vou não, não é comum, não é certo. Eu confio no meu Senhor. É dolorido, é difícil, mas eu confio no meu Senhor. E se você confiar no Senhor, buscar nele, o Senhor vai restituir tudo. Vai restituir os seus filhos, vai restituir os casamentos, vai restituir os pais, vai restituir os tios. O Senhor restitui tudo. Restitui também os bens. O Senhor restitui tudo. Coloca-se de pé no seu lugar.